Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber quais são os seus planos para Rio Preto. Qual o seu nome? Meu nome é Eric. Eric do quê? De Paulo Lourenço. Quais são os meus planos para Rio Preto? Muito boa pergunta, Eric. Continuar trabalhando muito, todos os dias, tentando cumprir o programa de governo, aquilo que nós dissemos à população, porque quando a população escolhe o prefeito, vota no prefeito, vota na pessoa do prefeito, no número do prefeito, mas vota também tendo em vista o que é que ele está dizendo que vai fazer. Então esse é um compromisso que eu assumi e quero continuar, portanto, trabalhando todos os dias que ainda me restam, 1 ano e 3 meses ainda, no sentido de melhorar a saúde, melhorar a educação cada vez mais e as ruas, cidade limpa, melhorar o trânsito da cidade e gerar emprego. E a educação ser cada vez uma educação onde as crianças têm o prazer de ir à escola e de aprender, para que vocês possam realizar o sonho quando ficarem grandes. Então esse é o meu objetivo, o meu programa de continuar trabalhando cada vez mais, porque eu amo esta cidade e tudo que eu fizer para as crianças, os adolescentes e os idosos é pouco. E eu quero que Rio Preto seja cada vez uma cidade de todos. Boa tarde, meu nome é Heitor Cortez de Freitas Silva, e eu queria saber como se tornou prefeito. Oi, Heitor, muito obrigado pela sua pergunta. Você tem quantos anos? 10 anos? 10 anos. Tem uma história que contam lá na minha terra natal, na cidade onde eu nasci, que é Santa Fé do Sul, daqui lá a 200 quilômetros, na direção aqui do Mato Grosso, do Rio Paraná. Dizem que a professora teria perguntado para os alunos da classe, disse que eu teria 7 anos. O que você quer ser quando crescer? E eu teria dito, e isso não é muito improvável, eu teria dito que queria ser prefeito lá da minha terra natal. Fui prefeito lá, depois continuei fazendo política estudantil. O que é política estudantil? É você ter a preocupação com o esporte, preocupação com o lazer, com o colega, com o social. Com 14 anos eu tinha um time de futebol, infanto-juvenil. Vim jogar aqui em Rio Preto, joguei no Campo do América, olha só. Tá certo? Cheguei a jogar, mas nunca fui muito bom de bola, não. Isso não quer dizer que eu tenha sido bom de bola, mas é que eu fazia campanha e escolhi lá um presidente que era o gerente da Casas Pernambucana, que naquela época era uma figura importante, e a gente fazia movimentos para comprar camisas, calções, chuteira na época, né, meias e as bolas. Então, e foi assim, eu continuei depois estudando em Ribeirão Preto, e depois fui fazer faculdade, fui vice-presidente de um diretório, presidente do outro diretório, e aí entrei para a política, né? Fui prefeito lá primeiramente em Santa Fé, e depois estadual 3 vezes, federal 4 vezes, e agora prefeito aqui de Rio Preto pela 3ª vez. Então sempre preocupado com o coletivo, preocupado com aquilo que faz bem para todos e querendo contribuir para melhorar a vida de todos. E isso encaminhei para a política e tenho a honra de ser prefeito de Rio Preto pela 3ª vez, graças a Deus e ao voto das pessoas, dos homens e das mulheres e dos jovens desta cidade. O que é mais difícil na função de prefeito? Bom, administrar é você planejar a cidade. Planejar para hoje, para amanhã e para o futuro. Futuro quando vocês forem adultos, né? E ter uma preocupação com a cidade boa para todos.
para as crianças, para os adolescentes, para os idosos, né? E olhar todas as áreas que diz respeito às pessoas. O que uma criança precisa? Precisa de estudo, precisa de uma boa alimentação, precisa de ir ao dentista, precisa do médico, para que possa desenvolver o físico e a mente. De preferência, o segundo tempo, né? O segundo turno. Vai à escola num período e depois no outro período pratica. Lá no Santo Antônio vocês têm a ECO, que é um local para o segundo tempo do estudo. Agora, sempre o problema é que não tem dinheiro para tudo. Não tem recurso para você fazer todos os seus desejos, todos os sonhos. Na nossa casa também é assim. Como fazer? Eleger aquilo que é mais importante. E você, se um dia puder fazer tudo, aquilo que não foi feito naquele momento, você faz. Então, a grande dificuldade é que as demandas são grandes. O Brasil é um país onde tem que fazer muita coisa. Rio Preto é uma cidade ainda jovem, que tem muita coisa por fazer. E não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, porque o dinheiro é curto. E os municípios estão ficando cada vez com mais responsabilidades sobre as questões da população. Porque nós temos a União, que é uma ficção, o Estado é outra ficção, as pessoas vivem no município. E tudo está passando para a competência dos municípios, mas o dinheiro não vem junto. Então, resumidamente, a falta de recurso, falta de dinheiro. E a economia não crescendo é outro grande problema para todos os municípios, porque quando cresce a economia do país, gera-se mais emprego. Gerando mais emprego, tem mais impostos. E impostos são divididos para os entes da federação, que é a União, Estados e municípios. Boa tarde, eu chamo Isabela, Aparecida Ribeiro de Souza. Muito bem, Isabela. Vamos lá. Eu queria perguntar se você ficou feliz quando você se tornou prefeito? Como é que é? Você ficou feliz quando você se tornou prefeito? Muito obrigado pela pergunta, Isabela. Fiquei muito feliz porque eu busquei, eu sempre quis ser útil à sociedade, ser protagonista. O que é protagonista? É ser alguém que ajuda a construir, ser sujeito da história. E ser prefeito me proporciona isto, dar uma contribuição, reconhecendo que num time, ninguém faz nada sozinho, num time todos são importantes. Time, né? A gente lembra de um time de futebol, de basquete, de vôlei. Então cada um tem uma função no time. Quando alguém sai do jogo, fica fazendo falta. Então eu fico muito feliz porque eu sinto que eu consegui montar uma boa equipe de trabalho e estamos trabalhando todos os dias e o Preto está ficando cada vez melhor, porque as crianças merecem. Porque a população de Rio Preto também merece. E é bom a gente saber que Rio Preto é uma das melhores cidades do Brasil. É bom a gente ter isto presente, né? Graças ao quê? A sua medicina, o seu comércio, a imprensa, a televisão, graças às escolas, às unidades de saúde, né? Então, Rio Preto é uma cidade importante. E eu fico feliz de poder contribuir para que vocês possam ter oportunidades. E isso que me dá uma felicidade maior ainda. Eu tenho esta convicção de que vocês vão ter uma oportunidade para continuar crescendo. Tá bem? Muito obrigado pela sua pergunta. Quem que é o próximo? Boa tarde, meu nome é Maria Alice Pereira Fernandes da Silva. Eu queria saber o que é mais difícil em ser prefeito. Maria Alice, obrigado pela sua pergunta. Ser prefeito não é uma atividade fácil, porque são muitos os itens de uma administração. E você tem que todo dia estar objetivando realizar aquilo que você programou fazer e os problemas que surgem no dia a dia, né? Um buraco na rua, uma árvore que foi quebrada, uma árvore que precisa ser plantada, porque hoje você tem que ter um desenvolvimento voltado para a natureza. Nós temos que plantar árvores. Temos que, se tiver um mato do lado,
de casa ou um quintal sujo que possa proporcionar um criadouro do mosquito da dengue, nós temos que ter esta preocupação. E a prefeitura não consegue estar presente em todos os lugares. É impossível. Eu preciso que a população, porque nós somos dono da nossa casa, é verdade, mas tudo que é público, a rua é de todos. As escolas é da população, é do município, mas é de quem frequenta, é da família. Então é importante que a gente saiba disso, que a prefeitura, que o prefeito tem muitas atividades, tá certo? Que ele quer atingir, mas a população pode também colaborar para que a cidade seja uma cidade cada vez melhor. Então, eu quero isto, que haja esta consciência na cidade, consciência de que a cidade nos pertence, e ela vai ficar cada vez melhor quando as pessoas se respeitarem mais, né? Quando os coleguinhas não se agredirem, porque a gente não pode falar uma coisa que a gente não gostaria que falassem para a gente, não é? Então tem que haver respeito, todo mundo cumprindo o seu dever, né? A professora é uma figura importantíssima na vida da gente. A gente nunca vai esquecer da professora. Então nós temos que estimular. A professora também tem família, tem problemas, mas ela se doa para que as crianças possam aprender. Então a gente tem que respeitar a todos, é muito importante viver nesse ambiente de respeito, né? E a gente ter o prazer de ir à escola e ter o prazer de encontrar com o colega. Isso é muito bom. Boa tarde, meu nome é Carla Moreira Guandalim. Eu tenho essa pergunta aqui. O que você gosta de fazer no tempo livre ou de descanso? Muito obrigado pela pergunta. Eu também gosto muito. Faço pouco hoje, mas caminhar, para mim é um prazer. Eu gosto de ver a cidade de todas as formas. E quero que todo mundo tenha um lugar para caminhar. Então, se eu puder caminhar no final da tarde ou no início da manhã, é uma coisa que me faz bem. Outra coisa que eu gosto é de assistir um debate sobre algum tema na televisão, né? Isso a gente aumenta o conhecimento a respeito das coisas. Eu estava vendo uma matéria sobre a Antártica, né? O quanto ela é importante para o mundo, para o meio ambiente, tá certo? É uma coisa que está tão distante da gente, mas é tão importante. Uma coisa que eu também aprecio muito é assistir uma decisão de partida de futebol e assistir o meu time jogando. Eu gosto, é um dos esportes que eu conheço um pouquinho mais, né? É o futebol, tá certo? É o futebol. Então isso me faz... E leitura. Como eu gostaria de ter mais tempo para ler. Tanta coisa boa escrita. Gosto de ler jornal impresso. Gosto de ler os editoriais dos jornais. Gosto de ler poesias. E também aprecio muito a Bíblia. Leio muito, porque este é o livro perfeito. Nunca vi uma contradição na Bíblia. Nem no Velho, nem no Novo Testamento. E ali é a vida de Jesus, né? Que é algo que faz muito bem para todos nós. Eu creio. Eu acredito. Boa tarde, meu nome é Juan Felipe Vieira Paiva. Qual é o seu nome? Juan Felipe Vieira Paiva. Eu gostaria de perguntar para o senhor o que é mais importante para você. O que é mais importante? Eu acho que é uma sociedade democrática. É a democracia num país, a liberdade. Não tem nada mais importante que isso. Porque eu vivi, era pequeno, mas acompanhei o período em que o Brasil não tinha liberdade, a imprensa, as pessoas sumiam, desapareciam, não se tinha notícia das pessoas. Para mim não tem bem maior do que a liberdade, do que a democracia. E respeitar o pensamento plural. As pessoas poderem pensar e agir e terem o respeito de todos pelas suas posições, né? E uma sociedade onde todos pudessem trabalhar, desenvolver o seu talento. Todos têm talento,
você tem talento, todos vocês têm um talento. E desenvolver esse talento através do ensino, do estudo. Hoje o mundo é diferente, vocês hoje têm um contato, já nascem no contato com o celular, né, tá certo? É o mundo virtual, né, tá certo? Esse digital. Então vocês estão num tempo realmente muito diferente. Então a escola, tudo tem que se adaptar a esse tempo. Dá a impressão que com essa tecnologia, com todo esse desenvolvimento, os empregos vão faltar. Eu tenho plena convicção de que quem estudar, quem continuar acompanhando esse desenvolvimento, se interessando, vai chegar na frente. Então, é isto, é vocês quererem sonharem. É bom sonhar. É bom ter uma ideia, mas isso não dá para... Não, mas é bom você querer uma coisa que nunca ninguém quis, inventar, fazer uma invenção, né? Sugerir uma coisa nova, porque hoje as pessoas não estão mais olhando no olho, se abraçando com respeito, pegando na mão. Hoje é tudo no celular, toda criança hoje fica ali vendo aqueles desenhos, tá bem, aquilo é bonito também, mas não pode ocupar o tempo maior da vida de vocês. Não, tem que estudar, aprender, praticar esporte. Criança tem que brincar, estudar, prestar atenção na sala de aula, fazer o dever de casa, tá certo? E ter esse olhar para a rua, para a árvore, chegar debaixo de uma árvore. Quem plantou essa árvore? Olha a temperatura, o clima que tem debaixo de uma árvore e fora dela. Vocês vão perceber que ela é muito mais agradável, né? Principalmente numa cidade com o clima que é um dos mais quentes, é um dos climas mais elevados, das temperaturas mais elevadas do estado de São Paulo, é São José do Rio Preto. E mesmo assim ela é uma cidade agradável. Então nós temos que plantar árvore, né? Nós temos que usar bem a água. Saber usar bem a água, não fazer nada que não esteja sendo torneira aberta sem estar usando a água é desperdício, né? Chuveiro demais, tá certo? Gasta mais energia. Apagar a luz do quarto, apagar a luz da sala, porque o papai paga a conta, a mamãe paga a conta, não é? Então fazer economia, dizer a verdade e se você reconhecer o erro, tá certo? Que todos nós erramos, né? Todos nós erramos. Então, eu acho que dizer a verdade é bom para o relacionamento de vocês e para o crescimento com valores. Oi, tudo bem? Eu sou o João Pedro de Oliveira de Tori. Eu queria saber qual era a sua brincadeira favorita? Quando criança? Bom, no meu tempo de criança, o que a gente soltava? Pipa, né? Que naquele tempo chamava de papagaio, que hoje é pipa. Gostava muito de soltar pipa. Naquele tempo a gente andava muito nos córregos da região, não tinha. Depois que veio um clube lá em Santa Fé, eu gostava muito de cachorro. Tinha um cachorro chamado Duque. Contei uma história sobre o meu cachorro, que eu tinha 10 anos. E esse cachorro, ele veio de Rio Preto, foi de Rio Preto para Santa Fé. Uma história muito... Tudo ali é verdade, viu, Milton? Você vai ver a história. Eu gostava muito de jogar bola, tá certo? Eu gostava muito de brincar, bater, né? Jogar bola no campinho, né? Nós tínhamos uma academia na escola, quando tinha 11, 12 anos, chamava Academia 2 de Maio. A gente, no sábado, naquela época tinha aula ao sábado. Então, no sábado, as aulas ficavam por nossa conta. E a gente ia aula no sábado, porque tinha academia no pátio da escola. E ora eu era presidente da academia, ora eu era repórter da academia. Aí a gente relatava quem é que estava paquerando quem, olhando para quem, né? O que tinha acontecido, alguém que tinha feito uma brincadeira, tinha levado um tombo, essas coisas do dia a dia que acontece na escola, né? Tá certo? A gente contava isso narrando,
narrando ali, um falava um verso, um falava uma estrofe, outro falava outro. Se alguém escrevesse uma poesia, tinha oportunidade de também relatar. Então, a minha infância foi uma infância que eu quero dizer para você o seguinte, que eu não me arrependo de nada. Fiz tudo, todo charreteiro me conhecia, todo taxista, naquele tempo o táxi era o pé de bode, né, aquele Fordinho de 1929, era isso, Soler 1929 mais ou menos. Eu andava todas as ruas, quando chegou a iluminação eu saí correndo pela cidade, eu queria andar a cidade inteira para saber se tinha chegado luz, porque antes a luz apagava às 10 horas, 11 horas da noite, que era o motor a diesel, e depois quando chegou a luz, então eu vivia a cidade. Me lembro o dia que a cidade se emancipou politicamente. Me lembro do Otávio, que queimou a mão soltando fogos. Então eu tenho essas lembranças. Eu era uma criança que todo adulto já me conhecia, porque eu estava presente em todos os lugares. Fazíamos cavernas, eu me lembro, o circo quando chegava. Nossa, que alegria quando chegava o circo, eu acompanhava todo o movimento do primeiro caminhão, queria saber como é que as pessoas viviam no circo. Então, eu tenho essas lembranças de final de ano, coisa linda, final do ano, a primeira bicicleta que eu ganhei, né? A gente tinha uma alegria muito grande. Então, tudo que vocês gostam de criança, nós também gostávamos, mas não tínhamos o celular. Celular é uma coisa que vem acontecer muito depois, quando a gente já está adulto, né? Naquele tempo a gente brincava, carrinho rolemã, né? Carrinho rolemã, então vocês brincam hoje, né? Aquilo era uma delícia, andar de patins, né? Também a gente andava aqui com aquilo. Então era isso, era muito bom e gostávamos de ir à escola. Gostávamos da escola, era uma coisa muito agradável, né? E eu tenho muitas lembranças dos professores da minha época, que me percebiam, né? Como é bom você ser percebido pelo professor, né? Então é isto, eu brinquei muito e tenho ótimas lembranças do meu tempo e dos meus amigos de infância. Primeiramente, meu nome é Cauã Gabriel Silva de Souza. Eu queria saber em que escola você estudou. Eu fiz, antigamente a gente fazia grupo, era grupo, primeira, segunda, terceira, quarta série. Você entrava, você ia para a escola com 7 anos de idade. Não é como hoje, que a gente vai, hoje tem creche. Naquela época, na minha cidade, por exemplo, cidade pequena, eu fui para a escola com 7 anos, né? Eu não sabia nada com 7 anos. Fui aprender tudo na escola, porque eu era uma criança da rua. Minha mãe e meu pai ficavam muito preocupados, porque eu vivia conhecendo as chácaras, os sítios. Eu queria conhecer as pessoas, todo o estabelecimento comercial. E depois eu fiz ginásio também, grupo estadual, ginásio estadual. Eu sou do tempo de um curso que não existe hoje, é o clássico, que eu queria fazer direito, numa escola estadual também, em Ribeirão Preto. E depois eu fiz direito, que eu sou formado, eu sou advogado, mas não falo que eu tenho o OAB, que é a inscrição na ordem, mas advoguei muito pouco, então não me intitulo advogado. Eu sou professor, lecionei também para o ginásio estadual e para a faculdade de educação física, mas também não sou professor, eu sou político, porque eu estou a vida inteira, poucos políticos, não tem 5 políticos no Brasil que tenha 11 mandatos consecutivos, 11 mandatos. Eu estou há 47 anos na vida pública e tenho o maior orgulho de fazer política com P maiúsculo. A boa política, porque a boa política, ela é necessária, ela é fundamental para a vida de uma cidade, de um estado e de um país. O que é a boa política? É a política das prioridades, da justiça social, da integração, das pessoas, dos jovens terem oportunidade para não caminharem para a droga, para o cigarro, para a bebida. Nada disso constrói uma vida saudável, né? O que nós queremos é que vocês cresçam e tenham uma vida saudável, uma vida cada vez melhor para ser vivida. O que você mais gosta de comer?
Olha, eu digo sempre que alface, tomate, pepino, cenoura é um prato colorido, não é? Eu costumo dizer que isso é como agenda. A gente não discute, a gente cumpre. Então eu quero dizer que a gente come. Salada é agenda. Tem que comer. E depois, eu gosto muito de peixe, de frango caipira. Adoro frango caipira. Essa semana eu já comi, na quarta-feira. Comi frango caipira de quarta-feira porque esse foi excepcional. Então eu adoro frango com queijo e tomate, tá certo? Ovo, de vez em quando, um ovo frito é uma delícia, né? Ovo frito, ovo cozido, tá certo? E eu gosto também de peixe cru. Um peixe, um salmão, uma tilápia, né? Com shoyu, eu adoro aquilo também, né? Um quibe assado, é muito bom, né? Quibe assado. Bom, e gosto de carne bovina próximo do osso, é a mais gostosa. Uma costela bem assada, nossa, bastante tempo bem preparada, o pessoal às vezes sabe fazer, né? É uma comida boa. Uma comida de panela com mandioca, é uma coisa, né? Vale qualquer. Esses dias eu comi rabada, coisa deliciosa, né? Porque tem um problema também, que tudo que tem muito mais gordura é mais gostoso. Então a gente precisa dosar um pouco, né? Não pode comer muita gordura, né? Então eu tenho isso e começo o dia comendo tapioca. Adoro tapioca. Já comeu? Eu gosto de tapioca. E o suco, né? Tomar um suco de fruta, né? Laranja, tá certo? Começo tomando um suco de laranja. Então eu aprecio essas coisas. Salada, agenda e depois esses pratos, o peixe, né? É sempre muito bom. Boa tarde de novo, meu nome é Eric. E eu quero saber como você comemorava o seu aniversário na infância. Bom, os meus aniversários eram, minha mãe sempre fazia lá um bolinho, né? Convidava os amigos, né? E eu tenho uma lembrança de um bolo colorido que eu comi. Nunca mais comi bolo colorido. Eu só gosto de bolo hoje. Bolo, é aquele bolo natural, sem cor, né? Porque a gente, quando é criança, às vezes a gente come demais uma coisa que, né? Eu vejo os meus netinhos, gosta de pudim. Aí você precisa, tá dando assim, vai dando aos pouquinhos, tal, porque se não der, chora, entendeu? Então eu vou diminuindo o pedaço do pudim, tá certo? Porque a gente tem que procurar ver isso, tem que dosar, né? Tá certo? Nunca pode ser nada demais. Então os aniversários era isso, e depois muita brincadeira, né? As meninas, os meninos, tá certo? Isso me traz grandes lembranças. Eram aniversários assim inesquecíveis, porque a gente no aniversário convida quem? O coleguinha da escola, o vizinho, um parente mais próximo, não é? Então é isto, e sempre é bom. A gente gosta de ser lembrado no dia do aniversário, né? Mas é bom também dar um abraço naqueles que fazem aniversário, procurar saber, se interessar pelas pessoas, né? Ser um bom amigo. Eu acho que isso é muito legal. É ser um bom amigo. Não procurar ser. Tem que partir de você. Eu acho que aí as coisas acontecem. E sempre nunca achar que você sabe tudo e nem que você está certo sempre. Reflete sobre a sua posição. Olha, será que você está certo? Será que eu estou certo pensando assim? Não é? Eu acho que isso ajuda a viver melhor. Tá bem? Não sei se alguém mais tem alguma outra pergunta. Tem? Então vamos lá. Eu gostaria de saber também, quando você era criança, você tinha um sonho de ser prefeito? Sim, então, como eu falei anteriormente, segundo a professora, quando eu tinha 7 anos, estava no primeiro ano, aí foi assim, perguntou, o que você quer ser? Engenheiro, o que você quer ser? Professora, o que você quer ser? Médico? Aí chegou em mim, o que você quer ser? Edinho, eu quero estudar para ser prefeito. Aí foi uma gargalhada geral na sala. Aí a professora, né, voltou e falou, olha, para ser prefeito não precisa estudar, é um outro caminho.
é através do voto da população. Estudar é bom porque você vai conhecer, porque ser prefeito é cuidar da cidade. É eleger, como eu disse, as prioridades da cidade. Quais são as prioridades? Educação, saúde, né? Olhar para a juventude, ter políticas públicas em favor do desenvolvimento das crianças, que vocês são o futuro. Mas não pode esquecer também das pessoas que têm mais de 60, 65 anos, que são os avós de vocês, né? Então, a gente tem que olhar para todas as idades. Então, foi assim que eu comecei. Eu disse que eu tinha isso. Meu avô, eu tinha 10 anos, então tinha lá no sítio do meu avô era um baiano de Guanambi, né? E aí ele falava assim, vai falar em nome da família, um velho baiano, né? Ele tinha o apelido de Coronel Araújo, mas não era coronel, não era só porque ele gostava de ir na quermesse, arrematar, lá para a igreja, tal, frango, a leitoa. Aí o meu avô, eu tinha 10 anos, e meu avô passava a palavra para mim, que eu que tinha que fazer o discurso do final de ano, do início de ano, entendeu? Com 10 anos, o meu avô me dava a palavra e gostava de me ouvir. Então, a gente só fala aquilo que fala a verdade quando sai de dentro, sai do coração. Então eu quero recomendar a vocês muita leitura. Leiam, pegue para ler, né, um bom livro, pegue a orientação da professora, porque todo livro tem seu tempo também para ser lido. Vocês não podem ler um livro que não seja para a idade de vocês, aí fica difícil de entender, né? E quando tiverem dúvida, perguntem para a professora. Vocês estão no tempo que podem perguntar. Ninguém nasceu sabendo. É uma coisa que às vezes a gente tem vergonha. Não tenham vergonha de perguntar. Porque é bom perguntar. Que a pessoa às vezes também, ela vai refletir sobre a resposta que ela vai dar para vocês. Tá bem? Alguém mais? Parece que alguém tinha levantado a mão. Com quantos anos você pensou em ser prefeito? Então, desde criança, né? Desde criança eu já queria ser prefeito. E realizei meu sonho. Eu sou um homem muito agradecido. A Deus, primeiro, porque eu fiz toda essa trajetória, prefeito. Quantos políticos no Brasil, pode dizer, bater no peito assim e dizer com humildade, mas com honra, com alegria, com prazer. Fui prefeito da minha terra natal. Porque se é um político que é mais conhecido, é o prefeito. Todo mundo sabe como ele é, qual é a vida dele. Então eu fui prefeito da minha terra natal. E depois eu me mudo para Rio Preto, depois dos anos 90. E aí eu começo a me inserir na cidade, conhecer as pessoas, as instituições, conhecer a medicina, conhecer o futebol, conheço a cidade. E aí eu me candidato a prefeito. Aqui, ninguém tinha nascido, o ano de 2000, né? Eu fui prefeito pela primeira vez. E depois, aqui faltava água em Rio Preto. E no ano 2000, abri a torneira, a água era barrenta. Quando faltava água. Aí eu me propus na campanha, aquilo que falamos, né? As pessoas têm que votar na pessoa, mas votar na proposta dele. E quem são os partidos, quem são as pessoas que estão com ele. Aí resolvemos o problema da água de 2001 a 2004. Aí em Rio Preto o esgoto não era tratado. Aí tinha o Instituto da Reeleição. Aí eu fui candidato à reeleição, me propondo a construir a estação de tratamento de esgoto, que é uma das obras mais importantes da cidade. E depois eu voltei a ser deputado. E em 2016 volto de novo a ser candidato a prefeito e ganho nas duas primeiras vezes eleições difíceis, cabeça a cabeça, né? Ganhamos no primeiro e no segundo turno. Em 2016 o quinto turno, mas dessa vez uma vez só. E agora nós estamos melhorando o sistema viário da cidade, né? Depois de ter construído aqui o quilômetro 444, que é na rodovia, que alargamos aqui a passagem inferior
ali do próprio do Palestra, do Clube do Palestra. Ligamos com a Hernani, que não tinha. Hoje inauguramos, vocês devem passar por lá, o viaduto ali da Capitão Faustino. Você conhece Capitão Faustino, que vai para Domingos Falavina, que vai para Mirassolândia, 6 alças para acessar a Hernani, 2 pontes embaixo, né, facilitando o trânsito. E estou fazendo um anel viário, porque hoje todo o trânsito é radial. Todo mundo sai do bairro e vem para o centro para ir para o outro bairro. Eu quero que seja circular, porque nem todo ônibus precise vir para o centro da cidade, entendeu? Então nós estamos trabalhando muito isso. Então com os 14 viadutos da duplicação da BR, 8 passarelas, com as quatro obras, os 4 setores do anel viário. Nós estamos fazendo um anel viário dentro da cidade. Eu quero que todo mundo tenha a possibilidade de andar de bicicleta num linhão, andar a pé próximo de casa, entendeu? Eu quero fazer isso para que a cidade seja uma cidade cada vez melhor para todos. Então agora nós estamos muito concentrados. Claro que saúde, educação, estamos fazendo muitas coisas na área da saúde, mas eu quero muito melhorar o trânsito de Rio Preto, que aí é uma coisa que eu quero pedir para vocês. O trânsito tem que ser respeitoso. Não é o carro, é a pessoa que está ali. Não é a moto, é a pessoa que está em cima. Muitas vezes crianças. Então, nós temos que dirigir com mais cuidado, pedir para o papai, para a mamãe, não com o sinal amarelo, parar, tá certo? Não pode, tem que andar devagar, respeitando as pessoas, tá certo? Então eu quero que a cidade cresça muito nesta área de segurança no trânsito. Como você consegue cuidar de todos os problemas da cidade? Como eu disse de início, ninguém faz nada sozinho. Numa equipe, ninguém é maior. É claro que tem que ter quem lidera, quem comanda. E o prefeito, ele tem esta obrigação, esta prerrogativa. Ele foi eleito para isso. E aí você ter pessoas que conheçam bem da matéria. Você já pensou se eu colocar na educação alguém que não entende de criança, não saiba o quanto é importante a merenda, né? Ter a qualificação, o conhecimento sempre acumulado, continuado, tá certo? Sempre é bom a gente entender bem da rede de educação, como vale para a saúde, para o esporte, para a cultura, para o meio ambiente. Então eu trabalho em equipe e procuro ter em cada setor quem saiba mais do que eu. Porque o político, ele tem que ser um clínico geral. O que ele tem que ter? Sensibilidade para poder decidir. Você diz uma coisa, você é um técnico na área. Você também é. Você também é. Então, eu estou ali. Ouço você, presto atenção no que você falou, presta atenção se você tem alguma experiência, se você só sabe a teoria, aquele sabe mais a prática, e eu vou ponderando. E se tem legalidade, se está no orçamento, porque tudo que eu faço tem que ter legalidade, tem que estar dentro da lei. Você sabe que nós vivemos debaixo de leis. Leis, normas, decretos, tem a lei federal, a maior lei, Constituição Federal. Depois as leis que vêm abaixo da Constituição, que são infraconstitucional. Depois tem as leis estaduais, depois leis municipais. Então você tem que fazer tudo dentro da lei. E tem previsão, tem orçamento para isso? Tem viabilidade? É a obra mais importante? Então a equipe me ajuda a decidir. Aquilo que eu disse, governar é planejar, é diagnosticar. Mas não vale só o diagnóstico. Você tem que agir. Um governo tem que ter diagnóstico e ter começo, meio e fim, que é uma coisa que não tem. Tem muita obra paralisada no Brasil, né? E obra hoje com inflação, ela começa a ter uma previsão de custo e depois aparece um problema. E principalmente numa cidade como Rio Preto, que não é como as cidades. Você sabe que as cidades da Europa, na Itália, na Espanha, em Portugal, não tem mais obra por fazer, não tem que construir mais escola lá, não tem que construir mais unidade de saúde. A população está estagnada, não aumenta a população. Em Rio Preto não, Rio Preto aumenta a população.
E vem muita gente de outros municípios para cá, em busca de saúde. E Rio Preto, então, é uma cidade líder, que tem que, às vezes, acudir a sua população e a população de municípios vizinhos. Então, governar é em equipe, elegendo as prioridades e depois agindo. Alguém mais? Foi um prazer muito grande. Vocês estudam na escola Silvio Benito Martini. Eu conheci o deputado Silvio Benito Martini. Nós somos colegas de Assembleia Legislativa.